Ok, enquanto as crianças estão saindo aí, nós vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. Nós temos conversado sobre o livro do profeta Isaías. Na semana passada, nós conversamos no capítulo 5, nós conversamos do verso 1 até o verso número 7, e hoje nós vamos ler do verso 8 até o final desse capítulo 5. Então, do verso 8 até o verso número 30, mesmo assentados como os irmãos, as irmãs estão, nós vamos ler esse trecho da palavra de Deus. Vamos fazer a leitura conjunta de Isaías, capítulo 5, de 8 até o verso de número 30, o último versículo desse capítulo. Vamos ler. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade, muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas, sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homem cheio de semente não dará mais do que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamborins e flautas de vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso a cova aumentou o seu apetite, abriu a sua boca desmesuradamente, para lá desce a glória de Jerusalém, e o seu tumulto, e o seu ruído, e quem nesse meio folgava. Então a gente se abate, e o homem se avilta, e os olhos dos altivos são humilhados. Mas o Senhor dos Exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão lá como se fosse o seu pasto, e os nômades se nutrirão dos campos dos ricos lá abandonados. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de justiça, e o pecado como com tirantes de carro, e dizem: apresse-se Deus, leve a cabo a sua obra, para que a vejamos. Aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão luz, e da luz escuridão. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho, e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso, e ao justo negam justiça. Pelo que, como língua de fogo, consome o restolho, e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvanecerá como pó. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo,
povo contra o qual estende a mão e o fere, de modo que tremem os montes e os seus cadáveres são como monturo no meio das ruas. Com tudo isso, não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Ele arvorará o estandarte para as nações distantes e lhes assobiará para que venham das extremidades da terra e vêm apressadamente. Não há entre elas cansado, nem quem tropece. Ninguém toscaneja nem dorme. Não se lhe desata o cinto dos seus lombos, nem se lhe rompe das sandálias a correia. As suas flechas são agudas, e todos os seus arcos retesados. As unhas dos seus cavalos dizem-se de pederneira, e as rodas dos seus carros um redemoinho. O seu rugido é como o do leão, rugem como os filhos de leão, e rosnando arrebatam a presa e a levam, e não há quem a livre. Bramam contra eles naquele dia como o bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que só há trevas e angústia, e a luz se escurece em densas trevas, densas nuvens. Vamos fazer uma oração. Obrigado, Pai, nós te agradecemos por esse trecho da tua palavra que nós lemos, nós te agradecemos pela vida de cada irmão que está aqui presente, e nós rogamos no nome de Jesus que teu Espírito Santo fale aos nossos corações conforme a tua palavra. Tu sabes quem nós somos, tu sabes o que se passa na nossa vida nesse exato momento, por isso nós rogamos, Pai, que tu mesmo fales a cada um de nós conforme a necessidade que nós temos. Nós pedimos isso e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos aí diante do livro do profeta Isaías, estamos conversando no livro do profeta Isaías. Já falamos que o livro do profeta Isaías é como se fosse uma montanha russa, ora você está lá em cima, ora você está lá embaixo. Você tem várias emoções lendo o livro do profeta Isaías, e nós aqui estamos num texto que, de uma certa maneira, é similar a alguns que nós já lemos e acrescenta algumas coisas novas também. Então, se você lembra o que nós comentamos na semana passada, você lembra que nós lemos o capítulo 5 a partir do verso 1 e terminamos no verso número 7. E o verso 7, o finalzinho do verso 7, eu vou ler, você acompanha aí na sua Bíblia. Diz assim: Este é o Senhor, né? Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Ou seja, o capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso 7, fala da vinha do Senhor. Nós comentamos isso na semana passada, e nós dissemos que Deus esperava frutos. E ele esperava frutos bons, uvas boas, mas deu uvas bravas, deu frutos maus. E ele diz aqui no texto, termina o verso 7, esse trecho da vinha do Senhor, dizendo que Deus esperava juízo, mas ele viu o quebrantamento da lei. Ele esperava justiça, mas ele viu aí clamor. Então, a partir do verso 8 para frente, é como se Isaías estivesse exemplificando aquilo que ele acabou de falar. Ou seja, ele diz assim, olha, Deus esperava isso, mas o que Deus recebeu foi tudo errado. Ele aí começa a exemplificar, a colocar vários exemplos de como as coisas estavam erradas. Eu li o texto, vocês também leram. Eu olho esse texto e vejo que tem assim 3 pedaços, tem 3 blocos. Um bloco começa no verso 8 e vai até o verso 18, até o verso 19, desculpe, verso 8 até o verso 19. Eu chamaria esse trecho, primeiro bloco, de os ais longos, ou seja, cheio de ai aqui, mas são ais longos, ou seja, Deus fala uma porção de coisa dentro daquele ai, certo? Então, o primeiro bloco são os ais longos. Depois, o segundo bloco vem do verso 20 até o verso número 23, e tem aí os ais breves, ou seja, cada ai aí tem praticamente um versículo.
Deus fala uma coisa, fala uma coisa, fala uma coisa. São 3 coisas bem breves que Deus fala aí. E depois, a partir do verso 24 até o verso 30, nós temos aí a questão da consequência, do castigo, do juízo que Deus faz em relação a tudo aquilo que ele disse anteriormente. Então, 3 blocos, mundiais longos. Estou com som aqui, som na caixa, maestro. Sim, não, não, sim, ótimo. Então, um mais longo, um mais breve e, finalmente, a questão do juízo. Eu li, vocês também leram, e quando eu li esse texto 1, 2, 3 vezes em traduções diferentes, né, o que me chamou a atenção é que esse trecho todo aqui, a partir do verso 8 até o verso de número 30, gira em torno de uma coisa que está dita lá no versículo 24, finalzinho do verso 24, olha aí na sua Bíblia, finalzinho do verso 24, diz assim: porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Então, tudo aquilo que é dito antes, tudo aquilo que é dito depois, gira em torno desse eixo. Qual é a acusação de Deus? Olha, vocês desprezaram a palavra. Vocês desprezaram a Bíblia. Vocês desprezaram as Escrituras. Vocês desprezaram a revelação de Deus. E por isso que vocês estão fazendo essas coisas erradas e por isso que vão acontecer todos esses castigos depois. Por quê? Porque vocês desprezaram, porque vocês rejeitaram. Então, tudo gira em torno aqui desse finalzinho do verso 24. Nós poderíamos olhar esses textos aqui e analisar de acordo com os blocos, né? O primeiro bloco dos ais longos, o segundo bloco dos ais breves, o terceiro bloco dos castigos. Só que eu creio que nós podemos olhar esse texto e analisar ele de um outro prisma, de uma outra maneira, de uma outra forma. E ao ler aqui essa questão dos ais, né, são 6 ais, a gente nota que, de uma certa maneira, cada um desses ais, ou seja, eles estão interrelacionados, primeiro bloco, segundo bloco, e eles têm também algumas conotações. Alguns ais são relacionados à pessoa, ao indivíduo. Outros ais são relacionados ao próximo. E outros ais são relacionados a Deus. Então, nós vamos analisar esse texto aqui a partir dessas 3 perspectivas diferentes: a pessoa, o próximo e Deus. Então, essa vai ser o nosso pensamento aqui. Quando eu falo com relação à pessoa, eu vejo aqui que no primeiro bloco nós vemos o verso de número 11. O verso número 11 diz assim: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Eiras e harpas, tamboris em flautas e vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Quero olhar aqui esse texto. É claro que esse texto aqui está falando diretamente às pessoas que se entregam à bebida. Isso eu também sei. Está na minha Bíblia, está na sua também. É bem claro essa questão. Mas por que uma pessoa se entrega à bebida? Não sei se vocês tiveram alguma pessoa que teve problema com bebida na família. Tive um tio meu que tinha um problema sério de bebida. O problema dele era tão sério que ele saía do trabalho, no dia que ele ganhava o salário, parava no bar, tomava todas e mais um pouco, ficava devendo para o mês que vem. Minha tia não tinha como sustentar a família. O negócio era tão sério que ela foi no juiz para poder impedir que ele recebesse o pagamento. Ou seja, meu tio trabalhava o mês todinho, mas quem recebia o pagamento era minha tia. Minha tia lá recebia o pagamento e fazia a compra do mês. Meu tio ficava a ver na vida. Coisa séria. Por que uma pessoa cai desse jeito? Por que uma pessoa se entrega a isso? A Bíblia tem um nome para isso, chama-se temperança. Ou seja, a incapacidade da pessoa ter domínio próprio. E essa é uma coisa que afeta as outras pessoas, sim, mas afeta diretamente o indivíduo. Porque o primeiro prejudicado é o indivíduo. Os outros também são, mas o primeiro prejudicado é o próprio indivíduo. Ou seja, o primeiro prejudicado, a pessoa que
vai sofrer as consequências diretas é o próprio indivíduo. Uma pessoa que tem um vício, qualquer vício que seja, ela está dominada por aquele vício, dominada por aquela questão, ou seja, ela não tem domínio próprio. Então, aí você vai dizer assim, pastor, olha, estou que nem o fariseu, eu não sou como os bebedores, eu não sou como eu não sou nada disso, pastor. Ó, pode, caralho, isso aí eu só tenho, de fulano de tal devia estar ouvindo aqui. Ele tem um problema, entendeu? O senhor não sabe, mas ele tem. Então, fulano de tal que devia estar aqui para ouvir isso. Mas a questão é, será que nós temos domínio próprio? Domínio próprio é um fruto do Espírito. Infelizmente, nós, muitas vezes, desprezamos esse fruto do Espírito. Aquela ideia de que você pode dizer não. Gente, você pode dizer não. Há uma praga que eu não sei se vocês conhecem, chama-se cartão de crédito. Alguém já... Então, quer dizer, aquilo é uma praga, entendeu? Certo? Se você não sabe usar, aquilo é uma praga. Tá? Eu tenho cartão de crédito, uso cartão de crédito, pago a fatura toda integralmente, não nada, não quero nem saber, esquece e tal. Mas tem gente que... Sabe por quê? Porque aquele dinheiro de plástico, aquele dinheirinho de plástico, tem uns que não tem nem limite, entende? Já ofereceram para mim, você quer o que não tem limite? Assim, nem comendo, nem que você me dê dinheiro, não quero esse negócio. Já pensou um cartão de crédito ilimitado? A pessoa, você chegar assim para o cara e dizer assim, olha, aqui é o meu cartão, qual o seu limite? Aí, cara, maravilha, hein? Não. Certo? Foi um dia, cartão de crédito, que eu falo assim, olha, se eu gastar o limite, vou ficar um ano todo sem comer para poder pagar. Entendeu? Então, gente, tem que ter domínio próprio. Se você anda com esse bicho chamado cartão de crédito, você tem que ter domínio próprio. Tá? Você tem que olhar aquela coisa que está baratinho, e dizer assim, não preciso disso. Eu não preciso disso. Certo? Aí você passa naquela loja de celular, estão vendendo o celular. É o celular. Entende? Aquele com câmera, 5 câmeras, 6, 7, 8, 10, sei lá quantas, não sei quantos gigas de memória, bababi, bababó, pela metade do preço. Rapaz! Só que a metade do preço já é caro. Entende? Então é aquele negócio, a metade do preço, o preço é lá em cima, a metade do preço já é caro. Você olha assim, 50%. Eu não posso perder essa oportunidade. Pode. Você pode perder a oportunidade, você pode passar lá e dizer assim, eu não preciso disso. Certo? Agora cada célula do seu corpo diz assim, não, você precisa. Certo? Você vai dizer assim, eu não preciso disso. Isso se chama domínio próprio. Entende? Domínio próprio. Tá? Certo? Não estou falando de nenhuma das irmãs aqui presentes. Não se sintam ofendidas. Não estou falando de nenhuma de vocês. Eu conheço pessoas, nenhuma de vocês. Esquece, não é nenhuma de vocês. Certo? Assim, às vezes eu ando na rua. Se vocês tiverem me encontrar, às vezes andando na rua. Quando eu ando na rua, se eu vou andando, tem um grande perigo. Quando tem pessoa do sexo, gênero feminino, né, na minha frente e tem uma vitrine. Gente, sem mais nem menos, aquela pessoa estanca. Tum. Você está vendo aquilo ali? Não sei o que ela... Ou seja, o mundo parou naquele momento. O fluxo do povo está andando, parou. Certo? Daí para frente eu não quero continuar a história. Mas a questão é domínio próprio. Precisa comprar aquele celular. Você tem dinheiro, não é aquela coisa, tá? Um dia eu vou falar para vocês que a gente vai ter um estudo sobre a questão de finanças. Não é hoje, mas um dia a gente vai ter um estudo sobre finanças, tá? Tem gente que faz a conta errada.
Quanto você ganha por mês? Aí eu ganho R$ 1.000. Quanto custa o celular? R$ 500. Estou pagando, tranquilo. Conta de luz, R$ 200. Eu ganho 1.000, estou pagando, tranquilo. Aí eu ganho 1.000. Ou seja, você compara o valor com o valor que você ganha. Só que você esquece de fazer a soma do que você gastou. Entende? Não é questão de que você pode pagar que você vai comprar. Tá? Domínio próprio. Domínio próprio entra nisso aí. Entra na questão de alimentação. Tem coisa que você pode comer e não deve comer. Então, não coma. Diga não. Isso é domínio próprio também. Certo? Tá? E aí a gente poderia continuar essa conversa aqui, falando. Ou seja, quando a gente joga pedra no povo, no cara que, a Bíblia está falando, ai, dos que se levantam e seguem na bebedice. Eu sei, ele está errado. Mas eu e você também estaremos errados se nós não fizermos dever de casa, tivermos essa fruto do Espírito chamado domínio próprio. E a Bíblia coloca esse ai. Esse ai é sobre mim e sobre você. Domínio próprio. Isso está no primeiro bloco. Agora, lá no segundo bloco, nós temos uma outra questão, e essa questão está lá no verso de número 20. Diz aqui: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Bom, ok, eu li aqui, está na minha Bíblia, está na sua, tranquilo, a gente leu, tudo mais na Bíblia. Olha, se uma coisa é luz e eu chamo ela de escuridão e a escuridão eu chamo de luz, de cara eu já digo para vocês que isso é uma mentira. Concorda comigo? Ou seja, eu estou vendo uma coisa e dizendo uma coisa completamente diferente daquilo que eu estou vendo. Beleza, então isso é mentira, eu também jogo pedra aqui nessa questão. Mas não é só isso. Não é só isso. Não é só isso. Nós temos também outro lado aqui, porque esse versículo, do jeito que Isaías coloca, ele fala não só na questão da mentira, mas ele fala de algo mais sério. Ele fala de uma inversão total de valores. Ou seja, aquilo que é importante eu digo que não é, aquilo que não é importante eu coloco como sendo. A gente podia pegar aqui e dizer assim, olha, Isaías está falando de fake news. Não sei, naquele tempo eu não sei se tinha fake news, certo? Mas tudo bem, também serve. Só que eu acho que é mais do que isso. É exatamente você começar a dizer que o certo é errado e que o errado é certo. Tá? Nós estamos aqui na igreja. Graças a Deus nós estamos aqui na igreja. E aqui na igreja, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, Deus preserva as misericórdias de Deus. Então, a gente, costume nós fazermos 10 anos de casado, 20 anos de casado, 30 anos de casado, 40 anos de casado. Quantos nós temos? É muito tempo de casado, ou seja, isso é normal. É normal isso. Isso é o certo. Mas quando você sai dali para fora, o mundo vira de cabeça para baixo. O povo acha estranho que a gente ainda esteja casado. Como assim você ainda está casado com aquela mesma esposa que você casou em 1900 em Guaraná de Rolha? Certo? Como pode ser isso? Porque para as pessoas lá fora é a coisa mais simples do mundo. Casou, certo? Estava conversando com um pastor e ele estava dizendo que membro, pessoa que frequentava a igreja, mas não era bem assim, tal, né? Disse que ia separar do esposo, tal. Qual era o motivo? Olha, ele me faz chegar atrasado em tal lugar, ele faz não sei o quê. Gente, os motivos eram aquela coisa assim, então, por favor, continue. Ou seja, nada a ver, mas aí fora, a sociedade aí fora diz que casamento é só um contrato, né? Certo? Como dizia o grande Vinícius de Moraes, o amor seja eterno enquanto dure. Ou seja, o amor é eterno, mas é eterno enquanto durar. Depois que durar, não é mais eterno, não existe mais amor. Tá? Então, esse é o pensamento lá fora.
As pessoas já casam quase que pensando no negócio. Há muitos casamentos que a pessoa faz o contrato, aliás, hoje, a partir de uma determinada época, né, os casamentos são com separação de bens, exatamente por isso, pensando no divórcio. Já se casa pensando no divórcio. Não, o divórcio, a separação de bens. O que você conquistou antes do seu casamento é seu. O que você conquistar depois, aí entra em comunhão parcial de bens e blá, 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 blá. Você casa com um contrato. Um contrato diz assim, não se separar, não sei o que lá. Quando você coloca uma cláusula de separação no seu contrato de casamento, você já está esperando separar. Essa é a verdade. Isso é normal lá fora. Normal. Nós somos considerados pessoas estranhas. Imagina uma roda de jovens, vou falar do sexo masculino, vou falar do sexo feminino, jovens, rapazes, conversando, não é mesmo? Certo? Lá na sua faculdade, que seja na vida, e aí o rapaz assim, cara, ontem eu me dei bem, blá, 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 e fala um monte. E aí fala para o crente assim, e aí, cara, como é que você está aí nessa área? Ele assim, cara, eu sou virgem. Vocês acham que vai acontecer? As pessoas vão olhar para ele assim, como se ele fosse a pessoa, fosse o último da espécie, assim, o quê? Você é um dinossauro vivo? Você ainda existem essas pessoas? Mas esse é o certo, esse é o certo, esse é o certo, esse é o certo. A sociedade aí fora inverte os valores. Infelizmente, nós às vezes tomamos o mesmo barco. Tá? Eu não gosto de filme brasileiro, tá, gente? Eu sou brasileiro, mas não gosto de filme brasileiro. Sabe por quê? Eu vou dizer para vocês. Filme brasileiro, já tentei assistir, gente, uma porção de vezes. Eu começo, não, vou dar mais uma chance. Vou dar mais uma chance. Não, hoje eu vou dar uma chance. Começo a assistir. O cara vai pegar uma bala, ele fala um palavrão por aquela bala. Certo? Aí foi falando. Gente, 5 minutos de filme, você ouviu tanto palavrão que você diz, gente, olha, caramba, esquece, cancela, estou indo para outro, fui. Esquece. Este não é o normal, mas lá fora é. Lá fora é. Lá fora usa os palavrão como se fosse a coisa do dia a dia. Fala um negócio, pá. Felizmente. Muito tempo atrás, estava numa igreja, muito tempo atrás, coloca tempo, certo? Muito tempo atrás, já falei para vocês, ó, alguns anos para mim é 20, muito tempo atrás é 50, por aí. Então, muito tempo atrás, eu estava numa igreja, certo? E naquela igreja foram disciplinar um casal que, infelizmente, um casal de namorados que eles haviam coabitado. Tá? E aquele casal conversando, comigo, certo? E dizer assim, olha, foi uma falha nossa, dessa vez nós esquecemos de usar camisinha. Espera aí, volta, rebobina a fita. Como assim? Como assim? Volta, rebobina essa fita, por favor. Vocês viviam como marido e mulher sem ser casados? Como assim? Ah, mas todo mundo faz. Eu não estou nem aí. Lembra o que eu falei? Porque esse texto todo gira em torno do quê? Gira em torno de desprezar a palavra de Deus. Entende? A sociedade aí fora chama o bem mal, o mal de bem, o certo de errado, o errado de certo. Infelizmente, isso começa a entrar na igreja. E a Bíblia diz, ai daqueles que chamam do bem mal, que chamam da escuridão, luz, da escuridade luz, da luz escuridade. E aí você precisamos tomar cuidado. Porque às vezes nós estamos aprovando as mesmas coisas que a sociedade aí fora aprova, achando que é tudo normal, tudo certo, todo mundo faz. Meu irmão, o fato de todo mundo fazer não significa que é certo, não. Tá bom? Certo? Entendeu? Certo é o que a palavra de Deus diz para mim, diz para você. Ah, mas se eu for assim, o povo vai tirar um com a minha cara. E daí? Qual o problema? Ah? Vocês acham que as pessoas achavam Jesus um camarada normal, no sentido de que ele ia na mesma vibe da sociedade do tempo dele? Não. Nós somos pecadores. Nós temos, como direi assim,
a tendência de ser coniventes com o pecado. Vamos abrir o... Não é assim que Deus quer. Não existem ais aqui nesse texto que são voltados ao indivíduo. Primeiro, sobre domínio próprio. Depois, a questão dos valores, a inversão dos valores. Agora, há alguns ais aqui que são voltados para o próximo, né? Então, o primeiro ai está aí no verso de número 8. Eu vou reler, você acompanha aí na sua Bíblia. Diz assim: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Então, Isaías está falando aí de uma coisa que acontecia no tempo dele, ou seja, pessoas que compravam uma casa, compravam uma segunda casa, compravam um campo, compravam um segundo campo, iam comprando. Obviamente, como eu falei nesses ais longos, há alguma coisa mais aqui, o verso 9 e o verso 10, dizem o que Deus vai fazer com essa situação. O verso 8 diz que eles compram casa e casas. Então, o verso 9 diz que as casas vão ficar desertas até as mais luxuosas. Eles compram campo em cima de campo. O verso 10 diz que os campos vão ter problema sério de produtividade, ou seja, uma vinha inteira vai dar um pouquinho de litro de vinho, certo? E um campo inteiro semeado com uma multidão de sementes vai dar 10 quilos de produto final, ou seja, vai haver uma carestia enorme, ou seja, aqueles campos não produzem nada. Esse é o juízo de Deus em relação a essa situação. Mas aí vem a grande pergunta: o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? Eu não estou comprando casa. Aliás, comprar uma casa só já é maior dificuldade. Como comprar uma, duas, três, 30, né? Você comprar um campo, isso é maior dificuldade. Então, não tem nada a ver comigo. Ok, concordo com você. Esse quesito aqui não tem nada a ver comigo nem com você. Mas vamos ver o que está por trás disso. O que está por trás dessa ideia de comprar casa sobre casa, campo sobre campo? Duas ideias vêm na minha cabeça. Primeiro, a ideia da ganância. Ou seja, você querer cada vez mais. E a segunda ideia é a ideia do egoísmo. Ou seja, eu quero para mim. Ok. Não sei vocês, mas eu não comecei a minha vida ganhando um bom salário. Eu comecei ganhando um salário, certo? Um salário. Eu comecei a vida ganhando aquele tantinho. E sabe o que eu fazia com aquele um salário? Estava tudo. Certo? Aí teve uma vez que eu tive uma promoção e eu comecei a ganhar um pouquinho mais. Legal. Sabe o que eu fazia com isso? Adivinha? Gastava tudo. Normalmente, nós somos assim. Tá? Se você ganha R$1.000, você vai morar numa casa que você possa pagar com R$1.000, você vai comprar o arroz que você puder comprar com R$1.000. Mas se você ganhar R$2.000, sabe o que você vai fazer? Dar para uma casa melhor, comprar um arroz melhor, comprar uma coisa que você não podia comprar antes. Se você ganhar R$3.000, sabe o que você vai fazer? Ou seja, tudo vai girar em torno de você. Estou achando que é conforto, tá bom? Não diga o que eu não digo. Eu só estou dizendo que nós temos a tendência de pensar só em nós mesmos. Nós temos a tendência de nos voltar para a nossa própria vida. Nós somos brasileiros, ok? Isso aí não tem jeito de tirar. Os norte-americanos têm uma coisa que eu admiro. Eu não admiro eles não, mas uma coisa que eu admiro: desprende. Muitos norte-americanos doam parte da sua fortuna para instituições de filantropia. Muito. Os brasileiros torcem pelo Brasil na seleção. Certo? E acabou, entendeu? Certo? De vez em quando, não, mas teve aquele Criança Esperança que o fulano de tal foi lá e doou R$50.000. Gente, R$50.000 para mim e para você é uma grana louca. Mas para o fulano de tal, R$50.000 era dinheiro de cafezinho. Entende? Certo? Eu sei que para você, a pastor Souza falando de R$50.000, é muita grana. Não, meu irmão. Para mim e para você que
como chão de fábrica, é muita grana. Para o povo que vive lá nas nuvens, isso é dinheiro nenhum. Tá? É dinheiro nenhum. Certo? Vou falar a boca agora. Vou falar coisa que eu não devo. Mas tudo bem. A questão é a seguinte. Nós somos egoístas. Nós somos gananciosos. Nós queremos as coisas para nós mesmos. Nós não estamos comprando casa sobre casa, mas nós estamos comprando coisas e coisas. Tem uma historinha que eu não sei se é fato, se é boato, mas eu vou vender para vocês o peixe pelo preço que foi vendido para mim. Certo? Então dizem que estava tendo assim, uma reunião, certo? Lá na Inglaterra, as coisas têm que acontecer bem longe daqui, né, para não dar problema. Então lá na Inglaterra, e a rainha estava, e todo mundo vai na vida lá, e aí, tal, aquela coisa lá, é porque a carestia, é porque o custo de vida, é porque não sei o que lá. Aí uma pessoa levantou a mão e disse assim, muito bem, olha, eu tenho uma sugestão. Tenho uma sugestão. Minha sugestão é a seguinte, quem tiver 4 casas, divida com quem não tem nenhuma. Coisa boa. Uma sugestão sábia, né? E a rainha disse, olha, eu concordo com você. Só se você concordar comigo, quem tiver 4 camisas, divida com quem tem nenhuma. Por quê? Porque 4 casas o cara não tinha. 4 camisas. É muito fácil a gente legislar em relação ao que o outro tem. Gente, chegar assim, não, tem que taxar os ricos, né? Certo? Imposto de renda é uma coisa legal, gente. Já falei para vocês que o Leão é meu amigo. A gente é amigo desde 78, a gente caminha lá de braços largos, certo? Eu colaboro para o progresso desse país, certo? Sou um sócio contribuinte do progresso do país, assim, vitalício, tá? Eu não sei em que país do mundo a aposentadoria é renda, mas no Brasil é. Gente, você paga imposto até sobre a aposentadoria. Mas tudo bem, não vou discutir isso, deixa para lá, certo? Ok. Mas o imposto de renda é um imposto mais ou menos justo. Ganha mais, paga mais. Legal. Quem ganha menos, tem gente que não paga nada. Legal. Eu acho que é justo. Negócio aí. Tá? Nós, às vezes, olhamos as coisas e olhamos só do nosso ponto de vista, esquecemos os outros. Quando eu penso só em mim, quando eu sou ganancioso, quando eu sou egoísta, de uma certa maneira eu estou prejudicando o outro. Aquele dinheiro que eu estou investindo em uma coisa que eu não preciso, poderia estar ajudando a pessoa. Poderia. Estou. É interessante quando Paulo fala sobre o ladrão, né? O que era ladrão. Ele chega na carta aos Efésios e diz, olha, se você era ladrão, por favor, abandone sua profissão. Rimou, né? Ficou legal, né? Paulo diz mais ou menos isso. Aquele que furtava, como é que é o resto? Não furte mais, para por aí. Ou seja, então agora você vai parar de fazer o que é errado. Não furte mais. Aí ele continua. Antes faça o quê? Trabalhe. Para por aí de novo. Ou seja, antes trabalhe. Ou seja, você vivia do trabalho dos outros. Beleza. Agora você vai ralar, meu irmão. Vai lá, vai ver como é difícil acordar cedo, ganhar o dinheiro, certo? Sei lá, ter patrão, sim senhor, não senhor, quero morrer, aquela coisa toda que a gente faz com o patrão, né? Então, muito bem. E o texto continua. Antes trabalhe para que tenha com que acudir o necessitado. Ou seja, Paulo diz, olha, você antes roubava, não rouba mais não. Está errado. Agora você vai trabalhar. Legal, isso está certo. Mas você não vai pensar só em você, você vai pensar necessitado também. Nós gostamos muito da parte do eu. Entende? Certo? Olha, eu fazia uma opção de coisa errada, graças a Deus, Deus me livrou, não faço mais, isso é bênção. Eu trabalho, bênção também. Eu tenho meu emprego, eu tenho meu salário, bênção também. Resto. Nós somos egoístas. Nós pensamos só em nós, na nossa vida, nossa família, nós. Isaías está condenando esse traço da nossa. Agora, eu falei que há uma outra coisa também no segundo bloco. E lá, no finalzinho do segundo bloco, versos 22 e 23. Acompanhe aí na sua Bíblia e eu vou ler.
Ai dos que são heróis para beber vinho, valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Aí você vai dizer, mas esse verso 22 é igual que nem o verso 21, né? Verso 11, aliás. O verso 11 fala sobre aqueles que bebem, o verso 22 também fala sobre aqueles que bebem, heróis para beber vinho. Só que esse verso 22 tem um complemento. Ele diz que essas pessoas elas estão participando de uma coisa lá para poder, o texto diz no verso seguinte aqui, por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Ou seja, o que isso parece? Isso parece aquelas reuniões que o povo vai resolver e vai fazer uma situação, entende? Uma situação, seja que situação for, nessa situação prejudicam determinadas pessoas. Isso aqui chama-se corrupção, mas também se chama injustiça. De novo, eu tenho certeza que isso não tem diretamente nada a ver comigo, com você. Mas nós precisamos ver até que ponto nós temos sido justos no trato com as outras pessoas. Se nós acabamos sendo, vamos dizer assim, mais de nós mesmos. Com as situações que a gente vive, que eu gostaria de ter passado assim, uma borracha em cima, né? Lembro de uma vez que eu não estava no pastorado, mas eu estava ajudando uma igreja a conseguir pastor para ela. E o pastor que ela queria ia para outra igreja. Eu cheguei para o presbítero daquela outra igreja, isso faz muito tempo, eu morava em Brasília ainda. Cheguei para o presbítero daquela outra igreja, conversei com ele, chamei para beber nada, chamei para beber cafezinho, porque você conversa no cafezinho, entendeu? Você vai e tal, papi, popu, e eu, todas as minhas coisas que eu aprendi em Brasília, entende? Aquele negocinho, vai tomar lá da cá e tal, a gente vai, acabei tirando aquele pastor daquela igreja que ele ia, colocando na igreja que eu queria que ele fosse. Legal. Que vergonha, Deus me castigou severamente. Pastor dessa outra, o pastor que eu tirei, levei para aquela igreja, fez um estrago naquela. Certo? Foi uma tristeza. Culpa de quem? Eu não subornei ninguém. Levei na conversa. Gente, Maquiavel escreveu um grande livro, um livro chamado O Príncipe. Você já leu O Príncipe de Maquiavel? Leia, é uma leitura edificante. Edificante, pastor, essa é a palavra. Não, interessante, melhor. Interessante. Certo? Interessante leitura de Maquiavel. E Maquiavel tem algumas máximas, né, que são conhecidas de quase todo mundo. Maquiavel diz o seguinte, que o príncipe deve fazer as coisas, deve fazer o povo fazer o que ele, príncipe, quer, achando que é aquilo que o povo quer. Ou seja, você deve levar a pessoa de um jeito tal em que ela ache que está fazendo a vontade dela, mas no fundo, está fazendo o que você quer. Entende? Vou dar exemplo aqui não, porque são umas coisas assim que você faz na conversa. Então você vai conversando a pessoa e vai levando a pessoa para o lado de cá, para o lado de cá, para o lado de cá, até que a pessoa está do seu lado e você está do outro lado, certo? Eu vi isso em desenho animado. Né? Você viu em desenho animado assim? O cara está com a bomba e entrega para o inimigo fica com a bomba e entrega para ele. Aí ele vai e faz de conta e puxa a bomba para cá. Aí o outro fica com raiva e puxa para ele, aí fica com a bomba na mão, entendeu? É mais ou menos isso que você faz, certo? É mais ou menos isso que você faz, entende? Você vai levando a coisa. Maquiavel era um sábio, tenha certeza disso. Ele era um sábio, sábio do mal, ok? Mas ele era um sábio, ele falava as coisas com coisa. E às vezes nós somos assim também. Nós agimos de maneira maquiavélica. Gente, triste quando você vê que você está sendo instrumento do inimigo. Essa é a verdade. Quando você usa o seu conhecimento, as suas palavras, a sua habilidade para poder torcer uma coisa, provocar uma
você está sendo injusto com as pessoas. Você está, de uma certa maneira, prejudicando os outros com qualquer que seja o artimanha que você está usando. Infelizmente, você está caindo aqui nesse ai aqui. Você está justificando o perverso, está prejudicando o justo. Mas eu falei que há outros ais aqui que são relacionados com Deus. E no primeiro bloco nós temos aqui o verso de número 18 e verso 19. Eu queria que você acompanhasse a leitura aí na sua Bíblia. Diz assim: ai dos que puxam para si iniquidade com cordas de justiça, pecado com tirantes de carro. E dizem: apresse Deus, leve a cabo a sua obra para que a vejamos. Aproxime-se, manifeste-se, conselho do Santo Israel, para que o conheçamos. Ok. Esses dois versículos aqui, quando Isaías fala esse ai, ele está, de um lado, falando de zombaria, porque as pessoas estão zombando de Deus. Elas estão dizendo: olha, Deus, você não vai fazer alguma coisa? Então faz. Entendeu? Isaías não está dizendo: Deus vai castigar, Deus vai castigar, Deus vai castigar. Então, Deus, você não vai castigar? Então castiga logo. O Senhor não é Deus? Você castiga. Pronto, resolve essa coisa logo. Está dizendo aqui o verso seguinte, verso 19: apresse Deus, leve a cabo a sua obra, porque vejamos. Infelizmente, nós às vezes achamos que Deus deveria agir de uma maneira assim, imediata. Deus não age. Tem um relógio dele. Mas não é só essa questão. É também a questão de você viver sem Deus, entende? De achar que Deus não sabe o que está acontecendo. E, de novo, eu digo, a ver diretamente com a sua vida, mas bem, porque às vezes eu e você começamos a agir como se Deus não soubesse das coisas, não soubesse as coisas que nós fazemos de errado. E, de novo, eu não estou querendo aqui que você fique assim: ai, caramba, vou agora ficar pensando. Não. Deus quer de mim e de você um negócio chamado sinceridade, transparência. Deus sabe que eu e você não somos perfeitos, ok? Então, quer dizer, pode ser que eu e você fiquemos decepcionados quando nós fazemos algo desagradável. Eu também sei disso. Mas Deus quer de mim e de você um negócio chamado transparência. A minha Bíblia tem, na sua também tem, lá Atos 5, que é a história de Ananias e Safira. Ananias e Safira, diz a Bíblia, que eles morreram fulminados. Qual foi o pecado deles? Mentira. Já pensou se Deus fulminasse as pessoas que mentissem? Imediatamente? Acho que só as crianças ficariam aqui, e aquelas que não sabem falar ainda. Certo? Ok. Nós, às vezes, achamos que Deus não está vendo aquilo que nós estamos fazendo. Nós, às vezes, estamos fazendo coisas que desagradam a Deus deliberadamente. No fundo, nós achamos que Deus vai fazer vista grossa, porque, afinal de contas, somos nós, né? Tem dó, sou eu. Eu me conheço, eu sou pastor, caramba, eu venho na igreja, eu prego, olha só como eu sou legal. Deus não vai, que isso. Deus não compactua com o pecado de jeito nenhum. E às vezes nós achamos que porque Deus não age de maneira imediata, Deus não sabe. É isso que o povo estava falando, assim: não, Deus não sabe de nada. Ele não fez nada, então ele não sabe de nada. Que as pessoas lá fora pensem assim, eu até entendo, mas nós não devíamos pensar assim de jeito nenhum. Nós devíamos assumir os nossos erros diante de Deus, diante de Deus, perdão, diante de Deus nos arrepender, diante de Deus pedir forças para não cair no pecado, diante de Deus ser sinceros. Tempo atrás eu lembro de um rapaz seminarista que veio conversar comigo e ele estava com um problema sério na vida dele. E ele veio assim: olha, Hugo, o negócio é o seguinte, eu não consigo vencer essa situação. Eu não consigo, eu já tentei, e olha, esse negócio aqui é uma coisa que me pega, me derruba e tal, falou um monte para mim. Eu falei para ele: olha, a primeira coisa que você tem que fazer é dizer diante de Deus:
Deus, eu não consigo. Deus, eu não consigo. Essa é a primeira coisa. Admita que você não consegue. Chegue diante de Deus e diga: Deus, não tenho como vencer. Peça misericórdia de Deus. O mundo aí fora diz que o ser humano consegue, você é capaz, você. A Bíblia diz: você não consegue, você não é capaz, você precisa da misericórdia de Deus. Nós precisamos entender disso. Deus sabe. O povo aqui estava dizendo que Deus não estava fazendo nada. Deus está sabendo, Deus está fazendo coisas. Eu e você precisamos lembrar disso, precisamos olhar isso com atenção. Agora, há uma outra questão que esse texto também diz, está lá no verso 21, do bloco dos ais, os ais breves. No verso 21 diz: ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Então, esse verso 21 fala sobre a questão do orgulho, e aí a gente vai enveredar em muita coisa que Isaías já falou, porque Isaías já falou sobre a questão da altivez, da soberba, e ele volta a falar isso, porque essa é uma tendência bem humana. Nós achamos que nós já somos suficientes, já sabemos tudo. Uma frase bonitinha, e eu não vou saber o autor nem sobre tortura, que diz assim: só sei que nada sei. Uma grande frase. Só sei que nada sei. Ou seja, essa é uma verdade. À medida que você se aprofunda no conhecimento de qualquer coisa, você chega à conclusão que você não sabe nada. Teve um tempo atrás aí que eu fui dar um curso sobre uma linguagem muito antiga, chamada VBA, que você usa em computador, e aí eu falei para o povo assim: gente, vocês estão na beirinha da praia. Eu ensinei uma porção de coisa para ele, terminou o curso assim, eles sabiam uma porção de coisa, eles achavam, né? Sabiam uma porção de coisa, agora eu sei fazer isso, sei fazer isso. Vocês estão na beirinha da praia, vocês deram 2 passinhos na água. Um oceano ali na frente. Certo? Vocês não sabem nada. Tem um oceano ali na frente. E assim é com qualquer coisa na vida. Você conhece as coisas de Deus, você conhece a Bíblia. Tenha certeza, você não conhece a Bíblia, você não conhece as coisas de Deus. Eu digo isso para você. À medida que o tempo passa, mais eu vejo como eu não conheço, como eu não sei. Mas às vezes nós achamos que sabemos, né? Nós achamos que sabemos. Nós achamos que nós somos as pessoas certas, as pessoas indicadas para ter um de coisa. Lá para o ano 2000, qualquer coisa assim, né? Teve um problema numa agência, um gerente pagou algumas coisas que não deveria pagar e esse caso foi parar na minha mão. Eu era o analista, né? O analista tal, o único analista que podia analisar aquele caso. Então fui lá e fiz um arrazoado em cima do que ele tinha feito, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu me baseei num documento que a matriz da Caixa tinha mandado. O parágrafo primeiro dizia e eu peguei o parágrafo primeiro, martelei, cara. Só que tinha um parágrafo segundo e eu não tinha lido. E o parágrafo segundo é bem curtinho, dizia assim: isso também se aplica nessa situação. O cara do outro lado respondeu só isso. O parágrafo segundo me autoriza a fazer isso. Gente, eu caí lá de cima, entendeu? Porque quando eu fazia um parecer, não era eu que assinava aquele infeliz daquele parecer, era o superintendente. Só fazia e entregava na mão dele. Ele confiava plenamente em mim. Né? Aí veio uma ordem lá da matriz da Caixa, né? Determinamos que a análise seja feita desde o começo. Reanálise. Eu venho um puxão de orelha que vocês nem imaginam, a orelha dói até hoje. Certo? Eu acho que eu uso esse negócio aqui só de assim, castigo para poder lembrar que aquela burrada que eu fiz. Aí eu era cara, entendi? Era o analista. Eu entendi uma porção de coisa. Não, você não entende é nada. Tá? Como diz aí o ditado aí fora, quanto maior o coqueiro, como é o resto? Maior a queda do coco.
Certo? Quando você acha que você está lá em cima, meu irmão, cuidado. Você pode cair feio. Então eu e você precisamos entender isso. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Você acha que sabe alguma coisa? A Bíblia diz: se alguém acha que sabe alguma coisa, ainda não aprendeu como convém saber. Eu e você precisamos ter a humildade e reconhecer que nós depender de Deus, depender da sabedoria que vem do alto, depender do Senhor. Se a gente não fizer assim, nós vamos incorrer nesse ai aqui. Então nós falamos aqui que esse texto aqui tem 6 ais, alguns ais longos, alguns ais breves, e eles podem ser reunidos em 3 grupos. Uns ais que têm a ver com a pessoa, uns ais que têm a ver com o próximo, uns ais que têm a ver com Deus. Eu queria terminar relendo aquilo que nós lemos no começo, que é o finalzinho do verso 24. Todas aquelas coisas, todos aqueles ais, era exatamente porque eles rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Você quer viver uma vida que agrade a Deus? Então procure conformar a sua Bíblia dentro daquilo que é a sua vida, dentro daquilo que a Bíblia diz. Eu e você não podemos acrescentar nada àquilo que a palavra de Deus nos diz. Vamos desprezar aquilo que Deus revelou. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos